Meus irmãos, nós vamos meditar em todo o capítulo 4 de Ruth, mas nesse momento eu quero que você olhe comigo apenas para os versos 9 e 10. Então, Ruth, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunha disso. Aqui, como nós estamos acompanhando em toda a história de Ruth, nós vemos bondade, nós vemos cuidado, e nós vemos um tipo de cuidado que supera as expectativas, que vai mais além do que se espera. Nós vemos Boaz aqui decidido a cuidar de Ruth, uma estrangeira, uma moabita, e fazendo isso com todo empenho, cuidando dela não somente naquilo que ele mais precisava, mas naquilo que ela mais precisava. Aqui nós aprendemos um pouco sobre aquilo que tantas vezes nós vemos em alguns filmes, livros, histórias em geral. Aquele personagem que chega e pergunta: por que você está fazendo tudo isso por mim? Por que você está sendo tão bondoso comigo? Por que você está cuidando tanto de mim? Essas são perguntas que Ruth fez a Boaz. E aqui nós vemos Boaz mostrando um cuidado que supera as expectativas. Mas, na verdade, o cuidado de Boaz era apenas um reflexo e um instrumento de um cuidado muito maior e muito mais importante, o cuidado do Senhor. E o que esse texto vai nos mostrar é que o cuidado do Senhor é muito maior do que nós imaginamos. O cuidado do Senhor conosco é muito maior do que nós esperamos ou mesmo do que nós merecemos. E quando nós olhamos para os versículos iniciais desse livro, do capítulo 4 de Ruth, nós vemos como o cuidado do Senhor sempre cumpre as suas promessas. Quando nós acompanhamos desde o início a história de Ruth e Noemi, nós vimos aqui no início dessa história muito caos, muita tragédia, muita tristeza. O livro começa com fome na terra do alimento. Em Belém, a terra do pão, a casa do pão, não tinha alimento. Diante disso, nós vemos uma família sair dali em busca de melhores condições, em falta de confiança no Senhor, e nós vemos mais tragédias e mais caos acontecendo. Elimeleque, marido de Noemi, morre. Depois, Malom e Quilion, seus filhos, também morrem. Nós vemos no início desse livro caos e mais caos, e parece que as coisas só vão piorando. Diante disso, sem marido e sem filhos, Noemi e Ruth, a sua nora, acabam numa situação muito difícil. Elas se encontram na miséria, elas se encontram sem condições de encontrar sustento e perdem até mesmo as terras que eram dos seus parentes. Numa situação dessa, então, nós vemos Deus cuidar da história e, por meio da sua providência, levar Ruth até Boaz. Ali em Boaz, Ruth encontra bondade, encontra graça, encontra cuidado. E vendo tudo isso, seguindo as instruções de Noemi, Ruth pede a Boaz que seja o seu resgatador, que não somente resgate as suas terras, mas também que se case com ela e seja seu marido, cuide dela no dia a dia. Diante de tudo isso, nós vemos Ruth chamando Boaz a um papel que nós já comentamos um pouco, mas vale a pena lembrar. O papel de resgatador e o papel do levirato. O resgatador tem a ver com o que nós vemos lá em Levítico 25, que diz: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Ou seja, aqui o papel do resgatador, como nós já estamos vendo nessa série, é o papel de alguém que vai ajudar financeiramente alguém que empobreceu. O papel do resgatador, então, ali seria de comprar as terras de quem havia perdido suas terras.
E Ruth, chamando Boaz para ser o seu resgatador, está pensando em um primeiro lugar nisso. Mas não é somente nesse papel de resgatador, mas também no levirato que nós vemos Ruth pensar para Boaz. O levirato, por sua vez, está ligado ao que nós vemos em Deuteronômio 25, versículo 5. Se 2 irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, o papel do levirato era de um parente próximo que iria se casar com a viúva do seu parente próximo para cuidar dela e também demonstrar bondade para o falecido, trazendo um descendente que seria considerado dele, dando dessa maneira continuidade ao nome daquela pessoa e à descendência dela. E quando Ruth fala com Boaz, como nós vimos no capítulo anterior, quando meditamos nele, ela tem a esperança de que Boaz exerça esses 2 papéis, do resgatador e também do levirato. E nós vemos que Boaz, mesmo sabendo que Ruth é uma moabita, percebe nela mais do que uma moabita, percebe nela alguém que se converteu ao Senhor e que agora é parte do povo da aliança. Uma mulher que era reconhecida não somente por Boaz, mas por toda a cidade como uma mulher piedosa e virtuosa. E por causa disso, Boaz aceita não somente ser o resgatador das terras de Noemi e Ruth, mas também aquele que as resgataria, cuidando de Ruth, casando-se com ela. Boaz vê ali em Ruth uma mulher piedosa, virtuosa, e ele então está disposto a se casar com ela. Só que nós temos um problema na história, do qual nós já mencionamos na última pregação sobre o capítulo 3. Tanto o resgatador como o levirato tinham uma espécie de sequência de prioridade em que o parente mais próximo ele tinha mais direitos a se tornar o resgatador. E havia um parente mais próximo do que Boaz, segundo ele mesmo disse. Mas Boaz promete a Ruth, dá uma doce promessa, de que ele vai buscar cuidar dela. Nem que seja apresentando esse resgatador, mas, melhor ainda, ele espera, ele mesmo conseguindo ser esse resgatador, ele mesmo conseguindo cuidar dela, cuidar dessa mulher virtuosa que ele encontrou. E então, é aqui que nós vemos o texto começar. No versículo 1 do nosso texto, do capítulo 4, é dito: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Aqui, meus irmãos, nós temos que mais uma vez olhar para o contexto cultural desse livro. Naquela época, era assim que as coisas eram resolvidas. Não haviam tribunais formais, não havia como você resolver as coisas como nós resolvemos hoje no século 21. Como é que eles faziam isso? Eles iam para os portões da cidade, por onde as pessoas entravam e saíam com frequência, onde haveriam muitas testemunhas, e onde os anciãos da cidade, aqueles que normalmente tinham mais sabedoria e experiência, e aconselhavam as pessoas da cidade em suas decisões, principalmente no que estava relacionado ao que seria lei para a região, era ali, naqueles portões, que as coisas eram resolvidas, e que Boaz foi, então, para tentar resolver a situação com Ruth. Ele encontra o resgatador mais próximo, o parente mais próximo, chama ele e chama os anciãos para exercer esse papel de testemunha. E então, nós vemos aqui o texto avançar no versículo 3. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo.
Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz cumpre as suas promessas e ele vai em busca do parente mais próximo, se preocupando mais até mesmo do que com a sua própria vontade e os seus interesses, com os interesses e aquilo que era importante para o cuidado de Ruth. Ele então encontra aquele parente mais chegado e falando com ele diz: essa mulher, Noemi, não está em condições de manter as terras, ela precisa vender as terras, ela precisa de alguém que cuide das terras para ela. Você é o que tem o mais direito a fazer isso. Você tem interesse em fazer isso? E olhando para aquela situação, o parente reconhece ali uma oportunidade de negócios. Ele diz: as terras eu quero comprar. Quando vai comentar sobre isso, John Walton, um comentarista, diz: ao resgatar as terras de Noemi, o parente teria a perspectiva de, muito em breve, ampliar suas próprias propriedades permanentes. Como Noemi não tinha herdeiro, quando ela morresse, as terras seriam revertidas para a família dele e passariam para seus herdeiros. O dinheiro investido na terra seria um investimento com retorno futuro. Se esse fosse apenas um caso de resgate de terras, teria sido uma proposta comercial atraente. Então perceba que Boaz fala aqui com esse parente apenas sobre uma primeira parte do que era necessário ser feito. Ele fala apenas das terras. Ele fala apenas daquilo que aquele homem poderia ver como uma oportunidade de negócios, de enriquecer. E vendo as coisas dessa maneira, o homem prontamente diz: pode deixar, eu quero fazer esse negócio, eu quero comprar essas terras. Mas o problema desse homem é que Boaz ainda não tinha terminado de falar tudo o que ele tinha para falar. No versículo 5 é dito: Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso eu não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque não poderei fazê-lo. Agora, Boaz apresenta o restante da situação para aquele parente. Ele mostra que não era algo tão simples como somente adquirir as terras, fazer um investimento e enriquecer. Na verdade, ele precisaria cuidar também tanto de Noemi, como de Ruth, sua nora, e se casar com ela, para cuidar dela e para suscitar descendentes para o falecido, para o seu marido que havia morrido. Aqui então o homem pensa duas vezes e ele decide não avançar com o negócio, com medo de prejudicar a sua herança. E a depender da mulher, a gente sabe que pode sair caro realmente esse tipo de coisa. Brincadeiras à parte aqui, o que nós vemos é como Hernandes comenta sobre o texto. O outro resgatador percebeu que se ele redimisse o campo de Noemi, não teria aumento de sua propriedade. Ao contrário, teria uma diminuição do seu patrimônio, visto que ele teria de pagar pela terra, que não passaria a pertencer à sua família, mas ao filho de Ruth. Neste caso, ele tinha de comprar o campo e, além disso, sustentar Ruth. As despesas poderiam ser bem elevadas. O remidor certamente estava disposto a comprar o campo sem casar-se com Ruth. Ele não estava, porém, disposto a fazer ambas as coisas. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Boaz usou toda uma estratégia, porque o que ele queria era que o homem desistisse realmente daquela situação. Ele queria ele mesmo ser o resgatador de Ruth, ele queria ele mesmo casar-se com Ruth. E ele apresenta as coisas para aquele homem de uma maneira que ele muito provavelmente sabia que ele negaria, que não valeria a pena para ele, mas valeria a pena para Boaz. Boaz, por outro lado, estava muito interessado em ser esse resgatador, em ser essa pessoa que cuidaria de Ruth. E no versículo 7 é dito: este era antigamente o costume em Israel, quanto ao resgate e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava as sandálias do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate,
tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Vendo que seu parente mais chegado não estava disposto a lidar com uma situação que não seria tão vantajosa para ele, mas que, pelo contrário, envolvia muito mais uma caridade, um cuidado ali sacrificial, Boaz prontamente está disposto a fazer aquele papel, a cumprir aquele papel, a ser o resgatador e a se tornar o marido de Ruth. Com muita alegria, na frente de todas aquelas testemunhas, conforme o que era costume de fechar negócio naquela época, não assinando um contrato, mas sim trocando sandálias, já imaginou? Ele então, diante de todos, deixa claro que ele não somente vai resgatar a terra, como ele vai casar com Ruth. E vai casar com Ruth para cumprir esse papel de também demonstrar bondade não somente a ela, mas também ao falecido, suscitando um descendente a ele. No versículo 11, então, todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Ao ouvir a declaração de Boaz de que queria se tornar o resgatador das terras e o marido de Ruth, aquelas testemunhas não somente fazem um papel de testificar diante da situação, mas elas se alegram com ele e desejam a ele que Deus abençoe a ele, a Noemi, a Ruth e a sua descendência. Desejam que, assim como Raquel e Lia deram à luz aqueles que se tornaram os pais de todas as tribos de Israel, que assim como nós vemos Pérez como um grande nome na descendência de Judá, que assim também a descendência de Boaz seja abençoada, que ele tenha muitos filhos e que sejam pessoas importantes que façam diferença onde estão, que sejam luz aonde estão. Boaz cumpriu a promessa que fez. Vocês lembram que quando nós meditamos no capítulo anterior, nós falamos sobre como a bondade de Deus não anula a nossa responsabilidade de agir, mas também não anula a nossa paciência de esperar. Ruth agiu no capítulo 3, clamando a Boaz por ajuda, mas ela também teve que esperar diante das promessas de Boaz. Nós vimos que, da mesma forma, Deus também faz promessas que nós temos que esperar. E nós vimos aqui que Boaz não somente prometeu, mas ele cumpriu o que havia prometido. Ele correu atrás, ele resolveu a situação, e assim como ele havia prometido a Ruth, ele se torna o seu resgatador, não somente das terras, mas ele se torna o seu marido. Ele, aqui, diante de todos, casa com Ruth. Ele cumpre as suas promessas, ele cuida de Ruth. E por meio desse cuidado que cumpre as promessas, ele demonstra já um cuidado que vai mais além do que nós pensamos. Mas, de novo, Boaz era apenas um personagem, uma pessoa comum. Nós temos um cuidado muito maior sendo feito por trás desse cuidado que Boaz estava demonstrando. Boaz estava cuidando de Ruth, Boaz estava cumprindo suas promessas feitas a Ruth. Mas Deus estava cuidando de Ruth, estava cuidando do seu povo e estava cumprindo as promessas que ele havia feito ao seu povo. Porque por meio da descendência de Boaz, Deus iria cumprir a promessa que ele fez desde Gênesis 3,15. Desde o proto-evangelho, do primeiro evangelho, desde a primeira vez que foi anunciado que mesmo diante do pecado do homem, Deus não abandonaria o seu povo, mas ele traria resgate, ele seria redentor, ele traria salvação por meio daquele que pisaria a cabeça da serpente.
Em Gênesis 3,15, falando diante do homem, falando diante da mulher que haviam pecado, e falando especificamente para a serpente, Deus diz: porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele fala para a serpente que haveria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Ele diz para a serpente que este teria o calcanhar ferido por ela, mas ele, o descendente da mulher, pisaria na cabeça da serpente. Nós vemos que isso foi uma promessa sobre o Messias que viria para salvar. Desde aquela época, então, todo descendente trazia uma expectativa de: será que esse é o Messias? Será que esse é o resgatador? Será que esse é aquele que vai trazer salvação? E por meio da descendência dessa moabita, que não mais era moabita, mas uma convertida ao Senhor, por meio da descendência de Boaz, que estava demonstrando cuidado, Deus estava cumprindo uma promessa muito mais importante, dando continuidade a cumprir essa promessa muito mais importante, trazendo a descendência por meio da qual viria o verdadeiro Redentor. Nós vemos, meus irmãos, que Deus cuida de nós muito mais do que nós esperamos, e que o cuidado do Senhor cumpre as promessas que Ele deu. Nós aprendemos isso por meio da própria palavra. Números 23:19 apresenta aquele versículo tão conhecido: Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. O Senhor prometeu, e o Senhor cumpre as suas promessas, e o cuidado dele faz com que cada uma de suas promessas sejam cumpridas. Aqui o Senhor estava dando continuidade a isso. É por isso que o autor aos Hebreus diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A promessa não foi apenas para os descendentes étnicos de Israel, não foi apenas para um povo específico de uma região geográfica, ela foi para todo o povo do Senhor, a igreja do Senhor de todas as épocas, de todos os lugares. Foi a promessa de que o Messias viria e de que no Messias nós temos salvação. E não somente isso, mas de que o Messias trará uma salvação perfeita quando vier completar a sua obra. É por isso que em Filipenses está escrito: estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor cuida de nós de uma maneira que vai além das nossas expectativas. E por meio do seu cuidado, Ele cumpre cada uma das suas promessas. Boaz cumpriu a sua promessa, mas ele estava sendo apenas um dos instrumentos do Senhor, por meio do qual ele cuidava e cuida de todo o povo, por meio do qual ele estava cuidando para que o Redentor viesse. Aqui nós vemos então esse cuidado do Senhor. E é por isso que nós devemos, antes de mais nada, aprender com essa história de que nós devemos conhecer as promessas do Senhor. Nós devemos saber quais são as promessas que o Senhor fez. Você sabe quais são as promessas do Senhor reveladas na palavra? O que é que Ele prometeu a você? Tem gente por aí tentando enganar pessoas em supostas igrejas, dizendo: olha, o Senhor prometeu fazer com que todos sejam ricos, basta adorá-lo e você vai ser rico, você vai ter posses, você vai ter casa, você vai ter conforto, você vai ter uma saúde abundante. Não foram essas pequenas coisas que Deus prometeu. Deus prometeu algo muito mais importante. Mas nós precisamos conhecer quais são suas promessas. E é por meio da palavra que nós fazemos isso. Por que domingo a domingo nós ouvimos a palavra do Senhor aqui? Porque é por meio dela que nós lembramos das promessas do Senhor. E somos alimentados e fortalecidos em nossa fé, para que confiemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E que aquele que prometeu cuida de nós, cumprindo as suas promessas. É por isso, meus irmãos, que nós devemos sempre confiar nas promessas do Senhor, não apenas conhecê-las, como se fosse uma informação aleatória, mas como uma verdade que nos dá ânimo para o dia a dia. É por isso que nós devemos sempre pedir ao Senhor que cumpra as suas promessas na nossa vida, que cuide de nós,
que nos proteja com esse cuidado que vai além das expectativas, que vai além do que nós podemos pensar. É por isso que, por meio da palavra, nossa fé é fortalecida e através dessa fé alimentada pelo Senhor, nós podemos ter certeza de que o nosso Redentor vive, Ele cuida de nós e Ele cuida cumprindo cada uma de suas promessas. Mas esse cuidado do Senhor que vai além das nossas expectativas, Ele não somente cumpre as promessas, o cuidado do Senhor transforma caos em redenção. E essa é a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto. Olhe para o versículo 13. Assim, Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. A história começa com caos. A história começa com tragédia e tristeza, fome, mortes. Mas aqui agora, a história caminha para a redenção, não somente prometida, mas que está sendo efetuada. Através de Boaz, o cuidado do Senhor estava sendo efetuado na vida de Ruth. Nós vemos aqui, meus irmãos, que se a história começa com Ruth e Noemi, caminhando no caos, na miséria, agora Deus está transformando esse caos, não somente em uma alegria qualquer, mas em uma alegria redentora. Uma alegria que redime, que salva e que transforma. E é isso que nós vemos nessa história. Aqui, no versículo 13, nós vimos que se Ruth perdeu o seu marido, se Noemi perdeu o seu filho, agora Ruth encontra um novo marido, um homem piedoso, que cuida dela. Noemi, através desses dois, encontrará um novo filho, um novo descendente. E aqui nós vemos como a história, por meio da graça de Deus agindo, do cuidado do Senhor, caminhou do caos para a redenção. Perceba que só agora é dito que Boaz tomou Ruth como mulher e teve relações com ela. Lembra que eu falei para vocês no capítulo anterior que quando é dito que Ruth foi até a eira se encontrar com Boaz, eles não tiveram relação? Esse é o primeiro momento que o texto deixa claro que eles têm. É aqui que eles têm a primeira relação, porque foi agora que eles se casaram. Boaz, Ruth, como pessoas piedosas, sabiam que o Senhor não se agradava da fornicação, não se agradava do sexo fora do casamento, mas que o sexo dentro do casamento era a bênção do Senhor, e era uma bênção por meio da qual outras bênçãos vêm. Aqui, Boaz toma Ruth por esposa, tem relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Versículo 14 diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome dizendo: Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. As mulheres da cidade louvam a Deus ali, por ver que o caos que havia se transformado a vida de Noemi estava encontrando redenção pelos cuidados do Senhor. E que se Noemi havia perdido seu marido, seus filhos, agora ela encontra um novo filho, um novo descendente, um descendente que é chamado de Obed, de servo, aquele que serviria a Noemi, serviria a sua família e cuidaria deles, cuidaria de Noemi. Aqui nós vemos então Noemi alegre, aquela que tem um nome que significa agradável, mas que diante de tanto caos que passou, em certo momento da história, pede para ser chamada de Mara, de amarga. Agora, mais uma vez, se defronta com uma alegria agradável de perceber o cuidado do Senhor,
que transforma caos em redenção. Noemi, através de Ruth, ganha um filho, ganha um descendente, aquele que ela pode considerar como seu filho. E mal sabe ela que o cuidado do Senhor, que transforma caos em redenção, tinha planos muito maiores para esse descendente. Através aqui desse descendente, Deus iria suscitar um redentor muito maior. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do grande rei Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem que abençoou Israel de várias maneiras, apesar de seus pecados, foi um grande rei para o povo. Mas não era Davi o grande redentor, e sim o descendente de Davi, o filho de Davi, o grande rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Ele foi o redentor que veio por meio dessa família. Se Noemi começou no caos, perdendo seus filhos, aqui ela ganha um novo filho, um novo descendente, que daria origem à descendência do grande Salvador e do grande Redentor, Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, como na história de Ruth, do caos da morte, Deus trouxe a redenção da vida. E na Bíblia nós temos muitas histórias disso. Nós temos muitas histórias da Bíblia falando sobre Deus convertendo caos em redenção. Uma história muito famosa é de José do Egito. José que foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, chegou a ir para a prisão, mas em meio a tudo isso Deus o levantou como um homem poderoso ali no Egito, responsável por poupar a vida de muitos por causa da sabedoria que Deus lhe concedeu, mantendo alimentos para eles numa época de fome. José, que havia sofrido tanto por causa das ações dos seus irmãos, então, no final da história, lá em Gênesis 50:20, se encontra com seus irmãos e diz: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Porém Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, salvar a vida de muitas pessoas. Do caos da história de José, Deus levantou redenção, Deus cuidou, não somente dele, Deus cuidou do povo. E nós vemos isso em outras histórias. Nós vemos isso, meus irmãos, até na nossa história. Nós vemos que às vezes circunstâncias ruins da nossa vida, na verdade foram uma maneira de Deus cuidar de nós e fazer com que as coisas cooperassem para o nosso bem. Porque segundo o que a própria palavra promete, e aí a importância de conhecermos as promessas do Senhor de cuidar de nós, segundo o que a própria palavra promete, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós vemos que nós não temos um Senhor alheio ao nosso sofrimento, um Senhor frio, um Senhor que não se importa conosco. Pelo contrário, Jesus, o Deus encarnado, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele se importa conosco, é por isso que a palavra diz: não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Deus até pode nos deixar passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai conosco. Ele vai conosco. Ele está ali com a gente. Ele sabe das nossas dores e do nosso sofrimento. E do meio do nosso caos, Ele traz redenção. Isso é assim desde sempre. Isso é assim desde que a história começou. Você olha para Gênesis e vê o quê? Caos logo no início da história. O homem peca, desobedece a Deus. E por meio dessa desobediência entra o caos do pecado e das suas consequências. Mas ali onde o caos surgiu, Deus já promete redenção. E Deus promete e cumpre. E ali, naquele caos, Deus faz com que venha a redenção em Cristo. Por meio do descendente de Boaz, de Ruth, de Noemi, vem Jesus o Salvador, aquele que trouxe redenção
para o caos da queda, das consequências do pecado. O que todos nós merecíamos era o quê? Punição, condenação. Nós pecamos, desobedecemos a Deus. O que é que Deus nos deu graciosamente em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus? Redenção. Um Redentor, um Salvador. Ele não apenas comprou terras para nós. Ele nos comprou do nosso senhor maligno que era o diabo, e nos fez tornar seus servos amados, cuidados e abençoados, por meio dos quais Ele traz bênção, Ele cuida, Ele abençoa. Nós vemos desde o Éden a história de caos caminhando para a redenção. E na história do próprio Jesus, nós vemos caos que é transformado em redenção. Afinal, hoje, quando olhamos 2000 anos depois, nós facilmente vemos o Cristo que redimiu. Mas tem que lembrar da história como foi vivida pelos discípulos presentes naquela época. Eles olharam para a história indo para o caos. Jesus morreu. Ele foi humilhado, ele foi machucado, chicoteado, ele foi preso numa cruz. E ali ele recebeu a ira de Deus, que deveria cair sobre mim, que deveria cair sobre você, por causa do caos do nosso pecado. A história estava um caos, o Redentor morreu. Mas Deus faz com que do caos venha a redenção. O Redentor ressuscitou, Jesus ressuscitou. E por causa de Jesus, aquele que venceu a morte, o Senhor nos promete que cuidará ainda mais de nós, nos fazendo também vencer a morte e nos trazendo a redenção, mesmo em meio ao caos que nós trouxemos pelas nossas ações. O cuidado do Senhor vai muito além das nossas expectativas. Ele nos trouxe redenção, quando o que nós merecíamos era o caos da condenação. É isso que nós vemos nessa história. E é por isso que quando nós estamos passando por situações difíceis, nós somos chamados a olhar para esse Senhor que cuida de nós com um cuidado redentor, que salva do caos para a redenção. Quando você passar por uma situação difícil, quando você estiver triste por causa das circunstâncias da sua vida, quando você passar pelas tristezas que as consequências do pecado trazem na nossa vida, a morte de alguém amado, uma doença sobre você mesmo, dificuldades de sustento, lutas nos relacionamentos e tantas outras tristezas amargas que nós experimentamos na vida, tanto caos. Lembre-se, você tem um Redentor, você tem um Deus que cuida muito mais do que nós merecemos ou esperamos. E do meio do caos da nossa vida, Ele traz redenção. Ele cuidou de Ruth por meio de Boaz. Cuidou das circunstâncias comuns ali da vida de Ruth. Ele trouxe o que ela precisava, mas ele trouxe ainda mais do que ela precisava. Ruth não tinha noção de que por meio dela viria aquele que seria o Redentor dela, num sentido muito mais amplo, poderoso, maravilhoso do que Boaz era capaz de ser. Da mesma forma, quando você passar pelas lutas da vida e as tristezas da vida, lembre, o seu Redentor vive. Busque a Ele, apresente as suas angústias diante dEle e lembre-se que mesmo as situações difíceis estão sendo usadas pelo Senhor para cuidar de você e fazer com que tudo coopere para o seu bem. O bem de transformar você em imagem e semelhança de Jesus Cristo. O bem de fazer com que você experimente mais do doce amor do Deus Pai. O bem que é incomparável a qualquer bem prometido nessas igrejas neopentecostais, de riqueza material ou de sucesso, mas o bem de termos o amor do Deus que é amor. Por isso, quando você passar por situações complicadas, por isso que quando você pecar e desobedecer a Deus, e ver como aquilo é um caos na sua vida, lembre-se, você tem um Redentor, aquele que perdoa os seus pecados e aquele que já perdoou os seus pecados, aquele que já trouxe redenção para você. Quando você estiver no meio das lutas da vida, conheça as promessas de Deus, olhe para os cuidados dEle e encontre nele o cuidado que vai trazer salvação para você.
tanto nas circunstâncias pequenas do dia a dia, como na verdadeira batalha que você era incapaz de vencer, mas que Ele venceu por você. Essa é a verdade que nós vemos nesse livro. Nesse livro que, como eu falei, é um livro curto, um livro histórico aqui, mas que poderia facilmente ser chamado de um evangelho também. Porque nós vemos através dessa mulher tão simples, o caos sendo transformado em redenção. E esse cuidado do Senhor, que vai além das nossas expectativas, que cuida de nós cumprindo as suas promessas, que cuida de nós transformando o caos em redenção. Ele é um cuidado que também cuida de cada um individualmente e do seu povo como um todo. E isso é muito interessante. Olhe para o versículo 17 comigo. O cuidado do Senhor, meus irmãos, é um cuidado que vai muito além do que a gente pensa aqui. Porque olha no versículo 17. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi. Parece que é um filho só para Noemi. Se você olha para o versículo 13, você vê que Boaz e Ruth tiveram relações e ela teve um filho. Parece que é um filho só para Ruth. Mas quando você vai para os versículos finais, você olha para a genealogia. E talvez você olhe para a genealogia e veja na genealogia coisas chatas, do tipo, por que eu leio genealogia, Saul? Para que tem genealogia? Para você ver as promessas do Senhor sendo cumpridas por meio do seu cuidado. E vendo que por meio dessas pessoas simples, com nomes tão esquisitos que Saul fica normal perto deles, Deus trouxe o seu cuidado e cuidou não apenas dos indivíduos específicos, não somente de Noemi, não somente de Ruth, não somente de Boaz, não somente do rei Davi, mas de todo o seu povo, por meio do nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo. Aqui o autor não sabia que Jesus viria por meio dessa descendência. Ele leva essa descendência até Davi, que é alguém que é da mesma época na qual ele está escrevendo. Ruth, muito menos, não tinha expectativa de tudo isso. Mas o cuidado do Senhor, que vai além das nossas expectativas, cuida de cada um de nós individualmente como pessoas que Ele conhece, que Ele ama, não como estranhos, não como mais um numa multidão, mas como pessoas que Ele ama ao ponto de ter dado o seu Filho unigênito para trazer salvação, perdão, redenção. Só que ao mesmo tempo que Ele cuida de cada indivíduo, Ele está cuidando de todo o povo. Ele está cuidando de todo o seu povo e fazendo com que tudo coopere para o bem desse povo. O bem de ser transformado em imagem do Filho perfeito. O bem de experimentar mais do amor dele mesmo, desse Deus bondoso. Então, quando você olhar para o cuidado de Deus, não pense que Deus cuida da igreja como se fosse um grupo de pessoas aleatórias. Ele cuida de você, sabendo você pelo nome, sabendo quem você é pelo seu nome, sabendo quantos fios de cabelo há na sua cabeça ou não há, sabendo tudo que você fez, faz e fará, sabendo quais são as suas lutas, sabendo quais são as suas necessidades, sabendo que você, pela graça dele, é filho dele, é filha dele, é alguém amado por ele. Ele cuida de você como um indivíduo, mas ao mesmo tempo que cuida como um indivíduo, Ele cuida de todos os seus irmãos, Ele cuida de todo o seu povo. Quando nós vemos o próprio Jesus nos ensinar isso, nós vemos ali a parábola da ovelha perdida. E nós vemos naquela parábola que se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou. E se consegue encontrá-la, em verdade lhe digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Deus não quer que nenhum daqueles que fazem parte do seu povo se perca. Você, pela graça de Jesus, pela fé, que foi um dom que Deus te deu, faz parte desse povo hoje. E Ele, Jesus, é o bom pastor, de quem ninguém pode arrebatar as ovelhas.
uma ovelha pela qual Ele deu a vida, uma ovelha que Ele conhece pelo nome, uma ovelha que Ele se importa. Mas uma ovelha que Ele se importa sem esquecer das outras. Tem uma música que parece muito bonita, tanto na sua melodia como até na sua letra, que fala do ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Essa música tem um problema. Sim, nessa parábola nós aprendemos que Deus, em algum sentido, deixa as 99 para encontrar a ovelha perdida. Mas esse Deus que nós cremos não é um Deus limitado. Ele não esquece das 99, Ele não perde o controle sobre as 99. O amor dele não é ousado porque não há risco, porque Ele é tão poderoso que ao mesmo tempo que Ele cuida e encontra a ovelha perdida, Ele cuida de todas as ovelhas que já fazem parte do seu aprisco, de todas as ovelhas que já estão desfrutando do seu amor. E Ele faz com que todas elas estejam seguras, redimidas e salvas, experimentando desse amor bondoso. Nós vemos aqui nessa história, Deus cuidando de indivíduos. Deus cuidou de Ruth, Deus cuidou de Noemi. Deus trouxe um filho a Noemi quando ela havia perdido os seus filhos. Mas mais do que isso, Isaías vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E essa promessa do cuidado do Senhor foi cumprida. Gálatas 4 fala sobre isso ao dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Deus nos redimiu sem se preocupar que a sua herança fosse reduzida por isso. Ele é todo poderoso, a herança dele é muito maior do que qualquer herança pode ser imaginada. E Ele nos tomou como seus filhos por causa do Filho dele. Deus cuidou de Ruth e de Noemi trazendo um filho. Mas mais do que isso, por meio daquele filho, Deus trouxe o Filho que nos faz filhos dele. E aqui nós vemos como o cuidado do Senhor vai muito além das nossas expectativas, porque cuida de cada um de nós como indivíduos que Ele conhece pelo nome, que Ele ama pessoalmente, mas cuida também de todo o seu povo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem desse povo, para o bem de cada um de nós individualmente e para a glória dele, a glória na qual nós podemos e somente na qual nós podemos encontrar verdadeira alegria e satisfação. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para o cuidado do Senhor, nós vemos que Ele é maior do que nós pensamos. Como está escrito em Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. O Senhor cuida das nossas necessidades como indivíduos. Ele cuida das nossas necessidades cotidianas ao ponto do Filho nos ensinar a orar como filhos, dizendo: Pai nosso, nos dê o pão nosso de cada dia. Ele cuida de nós até nessas coisas pequenas. Ele sabe cada uma das pequenas necessidades que nós temos. E Ele ouve as nossas orações. Ele quer que nós apresentemos diante dEle as nossas angústias, sabendo que Ele se compadece de nós, que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Pai sabe do que nós precisamos. Mas ao mesmo tempo que Ele cuida dessas necessidades pequenas, Ele cuida da nossa maior necessidade, a necessidade de um Redentor. Ele nos deu um Redentor. Ele nos cuida da necessidade de preencher o vazio que há no nosso coração, que não pode ser preenchido por lazeres, prazeres, por conquistas acadêmicas, profissionais, nem mesmo por família, mas somente pelo Pai e pelo Filho.
aqueles que são infinitos para preencher o vazio que o pecado trouxe por meio do seu caos ao nosso coração. Quando nós vemos tudo isso, nós olhamos para as Escrituras e vemos nas promessas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Esse é o Deus Pai, que cuida de nós com cuidado que vai além das nossas expectativas, e que cuida de nós como indivíduos e como parte do seu povo como um todo. É por isso que nós podemos orar apresentando diante de Deus cada uma das nossas necessidades. Você está passando por dificuldade financeira? Apresente diante de Deus, diga: Senhor, eu preciso do meu sustento, eu preciso de mais ajuda para conseguir pagar as contas do mês, eu preciso de ajuda para conseguir investir melhor aqui em coisas que vão me fazer crescer como servo do Senhor e abençoar a minha família, fazer o mesmo caminho. Você está passando por dificuldades nos relacionamentos? Ore ao Senhor e diga: Senhor, cuide de mim, cuide do meu relacionamento, cuide do meu casamento, cuide do meu relacionamento com a minha família, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus irmãos. Traga paz, traga amor verdadeiro a esses relacionamentos. Cuide dessas necessidades. É por isso que você pode olhar para cada uma das pequenas necessidades da sua vida e dizer: Senhor, cuide de mim com esse amor e esse cuidado que vai além das expectativas e que sabe tudo o que eu preciso. Mas é por isso também que não importam as circunstâncias, não importa se você está passando por um momento de luta, não importa se você está passando por situações financeiras difíceis, por lutas no relacionamento, problemas de saúde, você pode ter certeza de que sempre esse Deus que cuida de nós com um cuidado além das nossas expectativas, faz com que tudo coopere para o nosso bem e já fez com que o maior bem possível fosse realizado na nossa vida. Hoje somos os seus filhos. Um dia fomos caos, inimigos. Hoje encontramos redenção, somos filhos que podem clamar: Abba, Pai, Paizinho, Pai Celeste, e podemos encontrar nele tudo que nós precisamos. É por isso que a palavra diz: se você ainda está distante de Deus, se você ainda não conhece Jesus como o Filho Redentor, você está perdido. Você não vai encontrar salvação pelas suas próprias forças. Você precisa reconhecer a sua necessidade e clamar a ajuda desse Redentor. Mas nele, saiba que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que a palavra promete, e aquele que é fiel cumpre cada uma das suas promessas, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E é por isso que, se você já faz parte desse povo, você pode recorrer ao seu Pai e dizer: Pai, Pai bondoso, cuide de mim com esse teu amor, com esse seu cuidado que vai além das expectativas. Supra as minhas necessidades, mas acima de tudo, me dê satisfação no Senhor, independentemente das circunstâncias. A história de Ruth é uma história que começa com caos, mas Deus transforma em redenção. A história como um todo é chamada de história da redenção, porque começa no caos, mas encontra uma redenção já iniciada em Jesus. E vai encontrar uma redenção consumada quando Ele vier para completar a obra que já iniciou. E nós podemos ter certeza de que o cuidado do Senhor cumpre todas as promessas, inclusive essa. Nós podemos esperar com alegria, sabendo que o nosso Redentor vive e que Ele virá para que nós desfrutemos de uma alegria eterna,
em seus braços, sob os seus cuidados. É assim que o Evangelho é proclamado num livro que parece ser sobre personagens comuns, até mesmo aleatórios. Por que uma mulher? Por que Ruth aqui? Por que Boaz? Porque por meio de pessoas comuns, Deus cuida do seu povo, cuida das pessoas e traz o maior de todos os cuidados, Jesus, que deu sua vida para cuidar de nós, mas que venceu a morte, porque continua cuidando de nós, à direita do Pai, intercedendo por nós. É por isso que nós podemos louvar ao nosso Deus e ao nosso Redentor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. E nós sabemos que o Senhor cuida de nós em meio a tudo isso, tanto das necessidades pequenas e cotidianas, como do nosso mais importante cuidado, o do caos, termos encontrado um Redentor, um Salvador, um Deus amoroso, um Pai bondoso, que nos ama e que nos amará por toda a eternidade. Nos dê a fé, Pai, para reconhecermos o teu cuidado no nosso dia a dia, reconhecermos as tuas promessas e confiarmos nela, reconhecermos que do caos o Senhor trouxe redenção, reconhecermos que o Senhor cuida de nós, sabendo que nós somos e nos amando pessoalmente como indivíduos, mas também cuidando de todo o seu povo do qual o Senhor nos fez fazer parte. Que assim nós lembremos que a nossa história importa, porque importa para o Senhor e porque é parte da tua história, a história do Redentor. Em nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém.